Nos próximos dias, uma das tempestades mais extremas poderá atingir o hemisfério norte. Estamos prestes a viver um inverno catastrófico. Há semanas que meteorologistas de todo o mundo acompanham de perto um fenômeno que pode alterar completamente as condições meteorológicas do planeta. Trata-se do colapso do vórtice polar, um evento capaz de desencadear temperaturas extremas, nevões históricos e alterações imprevisíveis no clima global. Se acha que os invernos recentes foram frios, prepare-se, porque o que está a acontecer agora na estratosfera é algo que não víamos há décadas. O vórtice polar começou a enfraquecer de forma alarmante, e se este processo continuar, poderemos enfrentar um inverno completamente descontrolado, com vagas de frio a espalharem-se pela América do Norte, Europa e Ásia. Mas antes de nos precipitarmos sobre as possíveis consequências, é importante compreender o que é realmente o vórtice polar e por que é que o seu colapso pode ser tão devastador. O que é o vórtice polar e por que é tão importante? O vórtice polar é um sistema massivo de baixas pressões que orbita os polos norte e sul. Forma-se na parte mais alta da atmosfera, na estratosfera, e atua como um gigantesco vórtice de ar gelado que mantém as massas de ar frio contidas nas regiões polares. Imagine uma parede invisível a separar o ar gélido do Ártico do resto do planeta. Esta parede é a corrente de jato polar, uma corrente de ar que atua como uma barreira natural, impedindo que o ar gelado se mova demasiado para sul. No entanto, este sistema não é inquebrável. Se o vórtice polar perder a estabilidade ou entrar em colapso, a barreira rompe-se e o ar ártico começa a escapar para regiões que normalmente não alcançaria, causando tempestades de neve históricas, temperaturas negativas extremas e caos climático. Em termos simples, quando o vórtice polar enfraquece, o inverno torna-se imprevisível e brutal. Mas a questão-chave é: por que é que isto está a acontecer agora? A principal causa desta situação é a alteração da temperatura da estratosfera. Desde agosto que os cientistas têm observado um aumento inesperado da temperatura nas camadas mais altas da atmosfera, o que começou a perturbar a estabilidade do vórtice polar. Este fenômeno é conhecido como aquecimento estratosférico súbito e ocorre quando uma massa de ar quente interrompe a rotação do vórtice polar, enfraquecendo-o ao ponto de entrar em colapso total. Um dos principais gatilhos para este fenômeno é o El Niño, um evento climático que aquece as águas do Oceano Pacífico e altera os padrões climáticos em todo o planeta. Por que é que o El Niño afeta o vórtice polar? Quando as águas do Pacífico Equatorial aquecem mais do que o normal, geram grandes massas de ar quente que sobem até a estratosfera. Estas massas de ar podem viajar até o Polo Norte, impactando diretamente o vórtice polar e enfraquecendo a sua estrutura. Os modelos climáticos mais recentes indicam que estamos a viver um El Niño excepcionalmente forte este ano, o que significa que existe uma grande probabilidade de o vórtice polar continuar a perder estabilidade nos próximos meses. E se isso acontecer, o próximo inverno poderá ser um dos mais extremos da história recente. Mas antes de nos aprofundarmos nas possíveis consequências, há algo ainda mais perturbador que precisamos de analisar. É a primeira vez que ocorre um colapso de vórtice polar? Ou já aconteceu antes com resultados devastadores? Casos históricos. O que aconteceu? Quando o vórtice polar colapsou no passado, para compreender o que pode acontecer nos próximos meses, é crucial analisar eventos passados em que o vórtice polar enfraqueceu de forma semelhante. Janeiro de 2014. A explosão do vórtice polar. Um dos episódios mais memoráveis ocorreu no inverno de 2014, quando o colapso do vórtice polar provocou temperaturas extremamente baixas nos Estados Unidos e no Canadá. Durante este evento, as temperaturas em algumas cidades americanas desceram para mínimos históricos. Chicago atingiu os menos 27 graus Celsius, com uma sensação térmica de menos 50 graus Celsius, devido aos ventos fortes. Minneapolis chegou aos menos 33 graus Celsius, congelando instantaneamente as canalizações e os veículos. Em algumas regiões do Canadá, as temperaturas foram mais baixas do que as de Marte. As consequências foram devastadoras. Estradas intransitáveis, grandes cortes de energia e um aumento significativo de hospitalizações por hipotermia. O Grande Frio de 1899, o inverno mais extremo da história dos Pärnuspießeimel,
Mas se recuarmos ainda mais no tempo, vamos encontrar um acontecimento ainda mais aterrador: o inverno de 1899, quando o vórtice polar entrou em colapso total, trazendo temperaturas negativas até a Flórida. Durante esta catástrofe climática, o rio Mississippi congelou completamente. Washington, D.C., registrou temperaturas de menos 26 graus Celsius. Nevou em Nova Orleans, algo praticamente impossível em condições normais. Se um evento semelhante ocorresse hoje, os efeitos seriam ainda mais devastadores devido à nossa dependência da infraestrutura energética e do transporte aéreo. A questão é: estamos prestes a testemunhar um evento igualmente extremo este inverno? Até agora, vimos o que é o vórtice polar, como funciona e o que o está a enfraquecer atualmente. Mas a questão mais importante continua sem resposta: quais serão as reais consequências de um colapso total do vórtice polar nos próximos meses? Na próxima parte, iremos explorar os potenciais efeitos catastróficos do colapso do vórtice polar em 2024. Como poderá afetar a América do Norte, a Europa e a Ásia? Previsões dos especialistas para o próximo inverno. E o mais importante, como nos podemos preparar para um evento climático extremo que pode mudar a história moderna? Esteja preparado, porque o que está para vir pode ser muito mais grave do que imaginamos. Agora que sabemos que o vórtice polar está a enfraquecer, a grande questão é: como é que isso nos vai realmente afetar? Estamos à beira de um inverno catastrófico? Os meteorologistas têm analisado os modelos climáticos mais recentes, e as previsões são alarmantes. Se o vórtice polar entrar em colapso total, poderemos viver um dos invernos mais extremos da história moderna. Mas o que significa realmente para milhões de pessoas na América do Norte, Europa e Ásia? Prepare-se, porque o que está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como entendemos o tempo de inverno. O que acontecerá se o vórtice polar entrar em colapso? O colapso do vórtice polar pode libertar massas de ar gelado que normalmente ficam retidas no Ártico. Estas massas podem deslocar-se rapidamente para sul, gerando ondas de frio extremas que paralisariam cidades inteiras, tempestades de neve históricas que afetariam as infraestruturas e os sistemas de transporte, congelamento de rios e lagos em regiões onde tal raramente ocorre, impacto econômico severo, com milhões de dólares em perdas na agricultura, transportes e energia. Dependendo de onde e quando ocorre o colapso, estes efeitos podem estender-se por semanas ou mesmo meses. Mas o mais preocupante é que já estamos a ver sinais de que isso pode acontecer muito em breve. Nas últimas semanas, as temperaturas na estratosfera começaram a subir de forma anormal, um claro indício de que o vórtice polar está a perder estabilidade. E se isto continuar, as consequências podem ser devastadoras. Vamos analisar como isso afetará diferentes regiões do planeta. Se o vórtice polar entrar em colapso, a América do Norte será uma das áreas mais afetadas. Tempestades de neve sem precedentes. A possibilidade de nevões intensos cobrindo cidades inteiras aumentaria drasticamente. Locais como Chicago, Nova York e Toronto podem sofrer nevões de até 1 metro em apenas algumas horas. Em 2014, uma situação semelhante causou tempestades de neve tão intensas que paralisaram o nordeste dos Estados Unidos durante semanas. Temperaturas extremamente abaixo de zero. Prevê-se que as temperaturas desçam até os menos 40 graus Celsius em algumas regiões do Canadá e do norte dos Estados Unidos. Em 2019, um colapso parcial do vórtice polar provocou temperaturas inferiores às da Antártida em cidades como Minneapolis e Chicago. Crise energética. O frio extremo prolongado pode levar a um aumento súbito da procura de eletricidade, provocando apagões e crises no fornecimento de gás natural. Recorde-se do desastre no Texas em 2021. Milhões de pessoas ficaram sem energia devido a uma vaga de frio extremo, fazendo centenas de mortos. Aeroportos foram encerrados, estradas ficaram intransitáveis e comboios pararam devido ao gelo nos carris. As cidades mais afetadas podem ficar completamente isoladas durante dias ou semanas. E isso é apenas parte do problema. Impacto na Europa. Se o vórtice polar entrar em colapso, a Europa também sofrerá consequências graves. Frio extremo no Reino Unido
Alemanha e França podem ser registradas temperaturas até menos 20 graus Celsius em Londres, Berlim e Paris, algo extremamente raro nestas cidades. Em 2012, um evento semelhante congelou o rio Tamisa, em Londres, e provocou grandes cortes de energia na Alemanha, tempestades de neve em Espanha e Itália. Em janeiro de 2021, uma onda de ar polar cobriu Madrid com mais de 50 centímetros de neve, algo que não acontecia há mais de um século. Se o vórtice polar entrar em colapso, eventos como este podem tornar-se muito mais frequentes. Crise na infraestrutura energética. A Europa já enfrenta uma crise energética devido ao elevado custo do gás natural. Um inverno rigoroso pode agravar a situação, deixando milhões de pessoas sem aquecimento. Mas o verdadeiro problema vai para além da neve e do frio. Se o vórtice polar entrar em colapso, as correntes de ar na atmosfera deslocar-se-ão, gerando potencialmente tempestades extremas e chuvas torrenciais em locais onde normalmente não ocorrem. Isto leva-nos ao próximo ponto: impacto na Ásia. Na Ásia, o colapso do vórtice polar pode levar a alterações extremas nos padrões climáticos. Frio extremo na China, Japão e Coreia do Sul. Em 2021, Pequim registrou temperaturas de menos 19 graus Celsius, uma das mais baixas da história da cidade. O Japão e a Coreia do Sul podem sofrer nevões recorde, afetando a economia e os transportes. Alterações nas chuvas de monção. O colapso do vórtice polar pode perturbar a época das monções na Índia e no Sudeste Asiático. Isto significaria inundações maciças em algumas regiões e secas extremas noutras. Potencial crise alimentar. Se os padrões climáticos mudarem drasticamente, a produção de arroz e de outras culturas essenciais poderá diminuir. Milhões de pessoas podem ser afetadas pela escassez de alimentos. O que nos espera nos próximos meses? Os meteorologistas alertam que o vórtice polar está a aproximar-se perigosamente de um ponto crítico. Mas o mais preocupante é que este não seria o único problema climático que enfrentamos. Há um fator adicional que pode tornar tudo isto ainda mais incontrolável: o El Niño. O El Niño está a enviar enormes quantidades de ar quente para sua atmosfera, enfraquecendo ainda mais o vórtice polar. E, de acordo com os especialistas, isto pode causar um efeito cascata que altera o clima global de formas que ainda não compreendemos completamente. Vimos como o colapso do vórtice polar pode trazer temperaturas extremas e caos a diferentes partes do mundo. Mas há algo ainda mais alarmante que precisamos de analisar. Como é que o El Niño está a contribuir para este colapso climático? O que dizem as pesquisas mais recentes sobre um possível duplo colapso do vórtice polar e o seu impacto global? Poderá isto sinalizar o início de uma crise climática ainda maior? O que vai descobrir a seguir pode ser a chave para compreender o que realmente nos espera nos próximos meses. Se acha que tudo o que vimos até agora é preocupante, espere até descobrir como o El Niño está a acelerar o colapso do vórtice polar e o que isso significa para o futuro do clima global. Porque o que está a acontecer não é apenas uma anomalia climática passageira, pode ser o sinal inicial de uma crise climática muito mais profunda. Meteorologistas e climatologistas têm observado uma ligação alarmante entre dois fenômenos extremos a ocorrerem simultaneamente: El Niño, o evento oceânico que envia ondas de ar quente para a estratosfera; o colapso do vórtice polar, o fenômeno atmosférico que destabiliza o clima do hemisfério norte. Ambos os eventos estão a ocorrer em simultâneo, e isso pode gerar efeitos climáticos nunca antes vistos na história moderna. Mas para compreender o que poderá acontecer nos próximos meses, precisamos primeiro de responder a uma questão crucial: como é que o El Niño está a afetar o vórtice polar? O El Niño é um fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial aquecem mais do que o normal, alterando os padrões atmosféricos em todo o planeta. Mas o que o torna especialmente perigoso agora é que está a enviar correntes de ar quente para a estratosfera do Ártico, enfraquecendo o vórtice polar mais rapidamente do que os cientistas esperavam. Isto significa que estamos a assistir a um duplo impacto climático: aumento das temperaturas no hemisfério sul. Regiões como a América do Sul, Austrália e Sudeste Asiático estão a sofrer ondas de calor sem precedentes. Instabilidade no hemisfério norte. O ar quente na estratosfera
está a interromper a corrente de jato, permitindo que o ar do Ártico escape e gerando invernos extremos na América do Norte, Europa e Ásia. Por outras palavras, enquanto algumas partes do mundo estão perigosamente a aquecer, outras estão a congelar com temperaturas recorde. Mas aqui está a parte mais preocupante. Se o El Niño continuar a intensificar-se nos próximos meses, poderemos estar à beira de um colapso climático sem precedentes. Poderá desencadear um evento climático sem precedentes? Os modelos climáticos mais recentes indicam que estamos a entrar em território desconhecido. Nunca antes na história moderna vimos um forte El Niño coincidir com um colapso iminente do vórtice polar. Os cientistas estão a analisar 3 cenários possíveis que podem ocorrer nos próximos meses. Cenário 1. Um inverno extremo seguido de um verão caótico. Se o vórtice polar entrar em colapso total, poderemos ver tempestades de neve históricas na América do Norte e na Europa. Isto seria seguido por ondas de calor extremas no verão, à medida que o sistema climático do planeta se desequilibraria. Cenário 2. Uma mudança súbita nos padrões de chuva. Um vórtice polar instável pode interromper as correntes de vento na atmosfera, provocando alterações drásticas na precipitação. Isto pode significar inundações maciças em alguns países e secas extremas noutros. Cenário 3. Um inverno prolongado com impactos na agricultura. Se o frio extremo se prolongar para além dos meses normais de inverno, a agricultura global poderá ser afetada. As colheitas de trigo, milho e arroz podem diminuir, criando uma potencial crise alimentar. Nenhum destes cenários é bom, mas o mais alarmante é que ainda não sabemos qual deles acontecerá com certeza. O que sabemos é que o clima está a mudar de formas nunca antes vistas, e os próximos meses serão cruciais para compreender a magnitude do impacto. O que aprendemos neste vídeo? Analisamos como o vórtice polar está a enfraquecer, por que é que isso é preocupante e que consequências pode ter nos próximos meses. Vimos também como o El Niño está a acelerar este processo, criando um cenário climático sem precedentes. E por fim, exploramos os possíveis cenários que poderemos enfrentar se estes eventos climáticos extremos continuarem a desenvolver-se. Mas agora, surge a questão mais importante de todas. Estamos realmente preparados para alterações climáticas desta magnitude? Porque este não é apenas um inverno rigoroso. Este pode ser o primeiro sinal de que o sistema climático da Terra está a entrar numa nova era de extrema instabilidade. O que significa para o futuro? Se a história nos ensinou alguma coisa, é que o clima do planeta está sempre a mudar. Mas o que torna esta situação tão preocupante é a velocidade com que está a acontecer. Há apenas algumas décadas, eventos como estes ocorriam uma vez a cada século. Agora, vemo-los a cada poucos anos, e estão a tornar-se mais intensos. Será que isto é apenas uma coincidência? Ou estamos a assistir ao início de algo muito maior? Os especialistas alertam que o que está a acontecer agora com o vórtice polar pode ser apenas o início de uma série de eventos climáticos extremos nos próximos anos. Se queremos compreender o que está para vir, precisamos de continuar a monitorizar cada mudança na atmosfera e preparar-nos para possíveis cenários extremos. Porque uma coisa é certa, o clima do futuro já não será como o conhecíamos antes. Se gostou deste vídeo, subscreva para continuar a explorar os fenômenos climáticos mais impactantes do planeta. Vemo-nos no próximo vídeo.